Você já se prejudicou profissionalmente por não conseguir falar em público? Alguém que você conhece que tem menos know-how, menos conhecimento, menos competência técnica que você, foi lá, subiu ao palco, meteu as caras, falou e se destacou e você não? Oi, vem falar comigo. Esse é um espaço para a gente dialogar sobre oratória com técnicas de teatro. Aqui nós vamos discutir estratégias que vão fazer você perder o medo de falar em público e ainda se sentir muito mais confiante em você e no seu trabalho. Eu sou Ellen Villanova, jornalista e atriz, e juntando essas experiências, vou fazer você falar, se expressar cada vez melhor. E o tema de hoje é: tenho medo de falar em público, e agora? Gente, quem não tem medo de falar em público? Todo mundo tem. Até Fernanda Montenegro já disse que toda vez que ela entra em cena, dá aquele frio na barriga, dá aquele tremozinho. Isso é super normal. O que a gente precisa separar é o medo do pavor. O pavor é aquilo que limita a gente, que faz com que a gente realmente não vença os nossos medos, que a gente não se supere. Já o medo, gente, o simples medo, ele é super normal, ele é tranquilo. Eu tô aqui um pouquinho apreensiva, tô com uma certa adrenalina, isso é ótimo, porque isso fez com que eu me preparasse para estar aqui com vocês. Eu tenho meu papel ali, tenho um script, estudei, fiz um roteiro, pensei, me arrumei, coloquei um batom, fiz uma maquiagem. Por quê? Porque eu quero dar o meu melhor para vocês. Eu quero me apresentar da melhor forma. E quando a gente não tem medo, a gente faz as coisas de uma forma meio relaxada. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui, bem prático já da minha vida. Uma vez eu fui fazer um espetáculo e na estreia eu tava tensa, né? Era um monólogo, sozinha em cena. Já tinha uns anos que eu já não subia no palco como atriz, sempre dando muitas aulas. E quando eu me vi ali em cena, me deu aquele medo, aquele tremozinho. E eu fiz tudo muito bem, o espetáculo deu tudo certo, foi fluido, foi maravilhoso. E palmas, aplausos em pé, e eu relaxei. E aí, lotou o teatro, pediram um segundo dia que não estava previsto. No segundo dia eu estava relaxada, disse, foi tudo ótimo, foi tudo maravilhoso, o pessoal gostou, tá ótimo. Eu fiz um lanche, até me atrasei um pouco e esqueci várias falas. Claro que é uma coisa que eu também quero passar para vocês, quem está assistindo a gente não sabe o que a gente vai falar, então tá tudo bem, tá tudo ok, você improvisa. Foi o que eu fiz, eu improvisei, as pessoas não notaram que eu tinha errado, que eu não sabia aquela fala, tudo bem. Mas eu sabia que eu podia ter feito muito melhor. E isso pra mim foi um baque. Eu disse, poxa, quer dizer que se eu relaxo não dá certo? Sim, não podemos relaxar 100%. A gente tem que sempre ter um pezinho ali no desconforto, um pezinho na adrenalina, um pezinho no medo. Que isso faz com que a gente se concentre muito, muito mais. Então por isso que eu te convido a pensar sobre isso. O que é que tá fazendo você ter esse medo? E aí tem diversos tipos de medo. A gente tem, por exemplo, eu já tive alunos que têm medo de falar para a câmera e que não tem problema nenhum de falar com o público. Eu já tenho alunos que são o contrário, tem muito medo do público, mas para a câmera não tem problema nenhum, se expressa de maneira tranquila. Tem gente que dá aula para um monte de alunos, mas na hora que é para falar com seus pares, os seus colegas de trabalho, já tem um receio. Então, cada pessoa tem uma individualidade no que diz respeito ao medo. O medo, ele não é uniformizado. A gente não tem medo das mesmas coisas o tempo inteiro. Cada pessoa tem um medo específico. Por isso que eu gosto muito do trabalho individualizado, personalizado, que a gente possa realmente chegar, conhecer as pessoas, mesmo que esteja num grupo grande, mesmo que estejamos num grupo grande, a gente possa ter um contato mais íntimo e perceber o que falta para aquela pessoa, o que ela faz aquela pessoa se sentir um pouco mais confortável. E isso, gente, eu aprendi, acho que muito por causa da minha experiência, como eu falei no início, do teatro e do jornalismo. As duas coisas, hoje eu consigo entender o que é que elas fizeram na minha vida, para que eu chegasse nesse ponto de uma profunda felicidade e realização no meu trabalho. Como atriz, eu tenho 27 anos de carreira, tanto no palco quanto dando aula, desde muito cedo, dando aula para criança, para adolescente, depois, claro, engatando aí no público adulto. E como jornalista, são 20 anos de carreira sempre em televisão. Já fui apresentadora do Canal Futura, da Record, diversas emissoras, aqui em Vitória da Conquista, onde eu moro atualmente, na TV Sudoeste. Nossa, muita coisa mesmo, lá na TV Bahia, Rede TV. Então, muita experiência com televisão, com câmera, com falar com o público. E o que é que me fez, de repente, dar certo no jornalismo? Eu acredito muito que foram as técnicas de teatro. Porque já na faculdade, primeiro, segundo, terceiro semestre, quando eu comecei a tentar os estágios em televisão,
Foi no terceiro semestre, para ser bem específica, eu já fui aprovada. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas já assim, terceiro semestre, já fui aprovada, estava concorrendo com outras pessoas, e fui me dando conta de que aquela desenvoltura que eu tinha na câmera, o jeito de falar, de estar um pouco mais relaxada, podendo até não estar me sentindo tão relaxada, mas demonstrando, que é o mais importante, as pessoas perceberem, acharem que você está relaxada para passar aquela mensagem, é importante. E eu fui vendo que o teatro me ajudou muito nisso. A liberar, a dessensibilizar a minha timidez, a me deixar mais confortável com o outro, a entender que o outro é apenas o outro, que é uma coisa que eu falo muito nos meus cursos, é mostrar para a pessoa que a gente não tem que ter medo de nada, nem de ninguém, tá tudo bem, todo mundo ali é igual a gente, somos humanos, estamos aqui para compartilhar, para trocar histórias, para ensinar para os outros, vocês têm muito que me ensinar, eu posso ensinar também alguma coisa a vocês, então não tem por que a gente ter essa apreensão tão grande na hora de se comunicar. Foi como eu falei, um pouquinho de medo sempre é bom, um pouquinho de aflição, é aquela aflição que faz a gente se arrumar para o primeiro encontro, ver como é que vai ser, imaginar o cenário, o local, isso também é muito importante na nossa comunicação, a gente imaginar onde a gente vai falar, onde a gente vai se apresentar, com quem a gente vai falar, tudo isso reverbera para que a gente diminua esse medo na hora, no momento exato em que estamos com as pessoas ou estamos falando para as pessoas, como é o caso aqui. Que eu até posso dizer que eu posso considerar um pouco mais difícil, porque eu não sei quem está me olhando, eu não sei qual a expressão que você está fazendo, se você está aceitando o que eu estou falando, se você está com sono, se você está parecendo entediado, se você está parecendo motivado, se você está gostando, se você está com um corpo ali que mostra a sua expressão, que você está amando aquilo que eu estou falando, eu não sei. Então eu estou aqui apostando no que eu acredito que possa estar chegando aí a vocês. Então, vamos focar nisso aí, que é muito importante a gente pensar que o medo é uma questão que ela é importante sim. A gente precisa ter um pouco de medo para que a gente se sinta seguro naquilo. Aí você me pergunta, não, mas como é que você foi conseguindo então e de repente fez o teatro? Como eu disse, o jornalismo, o que me ajudou bastante no jornalismo foi o teatro e é com isso que eu trabalho hoje. As técnicas de teatro para desenvolver o nosso discurso de uma maneira bacana, de uma maneira que passe credibilidade, autoridade e confiança. Mas desde pequena eu tinha vontade de me expressar, de falar bem. E aí eu me colocava mesmo, situações, quem quer ser líder de sala? Eu. Quem quer apresentar a aula de história aqui do medieval? Eu ia lá e apresentava. Nem sabia o tema, estudava e ia apresentava. Então eu sempre tive aquela vontade. E eu era uma menina dentuça, com os dentes separados, falava assim, ou seja, tinha uma dificuldade de dicção e sempre desde muito nova sabia que eu queria melhorar aquilo, não sei exatamente para quê. Desde 13 anos eu tinha certeza que eu queria ser atriz. E eu já buscava, desde os 7, 8 anos, usar aparelho, fui para o fonoaudiólogo, que é uma coisa que na época não se ouvia falar. Para você ter uma ideia, a primeira faculdade de fonoaudiologia na Bahia foi lançada em 1999 e 2000. E eu tô falando daí de 1987, 1988. Então não existia a profissão de fonoaudiólogo na Bahia. E eu fui fazer tratamento com um cara que tinha vindo do Rio, um cara que a gente demorou de achar. E realmente deu certo. E até um parênteses aqui que foi curioso, eu cheguei lá porque eu falava assim, né? Eu achava feio, meus colegas faziam bullying, que não tinha essa palavra ainda, né? Mas faziam muito bullying comigo, ela falava assim, ainda tinha dor de torto, separado. E aí eu fui lá atrás dele. E ele fez a primeira consulta comigo e disse assim, olha, isso aí vai ser super simples de resolver, vai ser fácil, isso aí não é nada não. Seu problema é que você não engole direito, você não mastiga direito, você não respira direito, você não tá dormindo direito. E aquilo foi um baque pra mim, realmente a parte do F foi fácil de resolver, mas quando eu vi eu já tinha resolvido. E essas outras coisas foram importantes também. Então o conselho que eu dou, o fonoaudiólogo é um profissional muito bacana da gente procurar pelo menos uma vez na vida, saber se está engolindo bem, porque às vezes coisas que a gente faz no dia a dia, nossa mastigação, podem fazer com que no futuro a gente tenha problema de articulação temporomandibular, que é essa articulaçãozinha aqui, né? É difícil falar, articulação temporomandibular, que é a TM, a famosa TM. A gente pode ter outros problemas também de ortodontia, enfim. Então é bem bacana a gente procurar pelo menos uma vez na vida o fonoaudiólogo, porque como no meu caso eu fui por uma coisa e acabei descobrindo outros problemas e que graças a Deus foram resolvidos.
Então foi uma coisa que eu fui construindo na minha vida, sempre uma vontade de falar bem, de ter um dente bacana, de conseguir me expressar, de ter uma boca articulada. Eu sempre me dediquei muito no início às aulas de teatro, a minha respiração, a forma de falar. E eu acho que eu sempre tive essa intuição de que a minha comunicação precisava ser plena, precisava ser clara para o que quer que eu fosse fazer na minha vida. E acabei escolhendo uma profissão, jornalismo, que é uma curiosidade até, não sei se vai chegar esse vídeo nele, mas Wagner Moura, que me indicou fazer jornalismo. Ele, na época, a gente já era fã do trabalho dele, né? Todo mundo trabalhava junto lá, na década de 90 em Salvador, e ele dizia, não, gente, a gente não pode fazer só teatro não, tem que ter um plano B, porque a vida de ator é muito difícil, né? Então vamos ter um plano B, e o jornalismo é uma coisa legal. E aí, seguindo o conselho de Wagner, que não usou o plano B, ficou no plano A mesmo, que era o teatro, eu fui fazer o jornalismo, mas não me arrependo, foi uma faculdade maravilhosa que me enriqueceu muito culturalmente, eu aprendi demais, tanto que muita gente, aqui é falando, viu gente, eu vou fugindo um pouco do assunto, porque a pouco a gente volta, a gente fala muito que as faculdades precisam de laboratório e tal, gente, apertar botão, entender de luz, o que eu tô fazendo hoje aqui com a câmera, com o celular, nem se pensava quando eu fiz faculdade. Então isso tudo vai mudando. O que eu defendo muito na universidade é que a gente aprenda a pensar, a gente estude, a gente entenda os pensadores, a gente entenda um pouco de filosofia, a gente pense em ética. Tanta coisa que é tão importante para a gente ser jornalista, que vai mais no âmbito do conhecimento do que no âmbito da tecnologia. Então, na faculdade eu pude crescer muito intelectualmente, muito culturalmente, por causa dos grande grupo de professores também que eu tive na Universidade Federal da Bahia, Facom. Um beijo aí para todos os meus queridos. Mas foi assim que eu acabei fazendo jornalismo e o teatro acabou me enveredando pela área do jornalismo televisivo, porque eu tinha mais facilidade, a expressão, e fui fazendo diversas coisas nesse campo. E aí, claro, a timidez ela vai sumindo. Você vai praticando, você vai fazendo, você vai experimentando e você vai se sentindo cada vez mais confortável nos ambientes. Até hoje é um pouco complicado, porque você chega no lugar, você não sabe quem é que vai ser seu diretor, para quem que você vai falar, qual o tema, se você vai se sentir confortável com aquele tipo de padrão de fazer. Então, tudo novo que a gente faz acaba gerando um pouco de tensão. Mas o nosso objetivo é que a gente tenha mais autoestima, mais autoconfiança, para a gente entender quem somos. A nossa comunicação ela é única. É uma coisa que é muito legal você pensar que ninguém no mundo é igual a você. Ninguém no mundo é igual a você. Ninguém tem sua voz, ninguém tem suas digitais, ninguém tem o seu cabelo, ninguém tem sua expressão, ninguém tem sua alegria ou sua tristeza. Somos únicos no mundo. Isso é muito bacana. Então, por que padronizar? Por que uniformizar uma comunicação? É por isso que eu gosto tanto do teatro. Porque o teatro traz pra gente um reconhecimento do que nós somos. O mestre Arildo Deda, que eu tenho uma grande... É até difícil explicar o que eu sinto por Arildo. É uma gratidão enorme de ter sido sua aluna, de ter convivido com ele durante os anos em que fiz teatro. E Arildo Deda costuma dizer que se o teatro não servir para mais nada, serve para a gente se conhecer. E é esse conhecimento que a gente pode ter da gente, do que a gente é, que faz com que a gente se sinta mais seguro na nossa vida, para a gente expressar o que quer que seja, independentemente do nosso conteúdo. E vale lembrar, todos nós temos algum conteúdo. Todos nós. Todos nós. E não é justo que você tenha estudado tanto uma coisa, que você tenha se trabalhado tanto para aquele momento e que você não consiga falar. Não é justo comigo que quero aprender com você. Tem um caso bem bacana de uma aluna minha que ela foi um dia dar uma palestra. Ela é médica e ela foi dar palestra numa igreja de uma comunidade carente daqui da nossa cidade, e ela foi falar sobre o câncer de mama. E ela estava muito nervosa. Ela estava muito nervosa. E eu virei para ela e falei, olha, foca no conteúdo. As pessoas que estão lá precisam muito saber como se prevenir do câncer de mama. Precisam muito saber se tiverem um câncer de mama, que procedimentos, que processos ela irá procurar para se curar, para se tratar. O foco não é você. O foco é o que você tem a dizer. Isso chamou a atenção dela, ela foi, fez uma palestra, foi bacana, voltou feliz, que as pessoas vieram depois perguntar e tirar dúvidas e pedir consulta e querer abraçá-la, enfim, porque ela se doou, ela doou a informação. Agora, olha quão injusto, não seria legal se ela não fizesse isso para aquelas pessoas, simplesmente porque
ela não tinha coragem, porque ela estava tímida. Então, quanto nós somos egoístas quando nós não passamos aquilo que conhecemos? O quanto isso também é verdade? Você já parou para pensar, não sei se vai te tocar isso, mas que a timidez também é uma forma de vaidade? Da gente achar que tá todo mundo preocupado com a gente? Então aqui, ó, tô aqui tão vaidosa, as pessoas estão ali olhando se ela tá bonita, se a maquiagem de ela tá boa, e aí eu tô tão preocupada aqui que eu vou me atrapalhar toda e não vou falar. E, poxa, eu vou deixar de compartilhar, de dividir uma informação, de oferecer aquilo, de ter um retorno. Quantos retornos a gente tem de trabalhos bem feitos, que a gente realmente tem as pessoas perto da gente, que a gente conquista, essas pessoas voltam pra gente com novas oportunidades, novos trabalhos, novas referências, e as coisas vão se enriquecendo. Então é muito importante a gente pensar nisso, na nossa vaidade. Eu tive esse exemplo com a minha aluna e tem um exemplo comigo mesma. Eu estava fazendo um ao vivo de um resultado de um júri popular, um assassinato que tinha tido, e todo mundo na cidade, um assassinato que mexeu muito com a população, um crime passional, e todo mundo na cidade queria saber o resultado daquele júri popular. E eu estava lá na frente do fórum para comunicar às pessoas, né, todo mundo ali esperando para ver como é que ia ser o resultado. E eu entrar ao vivo. E eu de repente me vi nervosa, com anos, gente, anos já trabalhando. Me vi nervosa, porque eu sabia que todo mundo estava assistindo, que todo mundo queria saber aquilo. E eu disse, meu Deus, eu tô bem, será que eu vou falar bem? Ficava ensaiando e vendo não sei o quê, e a fala e repetindo, e vendo que eu tava nervosa e tal. Eureka, sabe? Insight. De repente vem uma luzinha assim na sua cabeça e disse, gente, as pessoas não estão nem aí pra mim. Podia ser qualquer pessoa aqui no meu lugar, não importa quem é que tá dando a notícia, eles querem saber a notícia. Eles querem saber se foi condenado, por quanto tempo foi condenado, o que aconteceu, como é que estava a emoção ali naquele lugar. As pessoas estavam interessadas no meu contexto, no meu conteúdo e não em mim, em hipótese alguma. Poderia ser qualquer jornalista no meu lugar. Então ali só me cabia falar de forma clara, de forma objetiva, passar a minha informação de uma maneira que chegasse nas pessoas, que as pessoas entendessem e pronto, acabou, Zé Fini, desliga a câmera, vai embora, vai para casa. Ela não importa mais. Então, quando a gente tem essa humildade, que é diferente, muito diferente de baixa autoestima, essa humildade da gente se colocar no lugar que realmente é o lugar da situação, a gente tem tudo para ficar mais confortável. Entender que o seu conteúdo é o mais importante. Claro, você vai querer estar bem, você vai querer se apresentar bem. Tem alguns detalhes, por exemplo, se você se enfeita demais, a pessoa vai ficar olhando, se reparando mais nos seus enfeites, no seu cachecol, que você tá, na sua pulseira, do que em você, no que você tá falando. Então, isso tudo a gente tem que pensar junto também com a técnica que você tá usando, com a câmera, com a iluminação. A gente tem que ter uma preocupação também com a imagem que a gente tá passando, com o conforto de imagem, também de nitidez que a gente tá passando para as pessoas. Mas isso fica em segundo plano. Seu conteúdo é o mais importante. É por isso que eu digo quanto a gente perde quando a gente não fala em público. A gente não só é egoísta, esse ponto que eu já falei, como a gente perde também profissionalmente, pessoalmente. Porque eu acho que você não vai ficar feliz de saber que você poderia ter ajudado alguém e não ajudou, né? Essa médica, por exemplo, que foi minha aluna, será que ela ia ficar bem sabendo quantas mulheres carentes estavam ali precisando daquela informação e ela simplesmente não conseguiu dar? Não foi o caso, ela conseguiu e fez bem? A gente não fica bem com a gente mesmo quando a gente não consegue ser bacana com os outros e também quando a gente não é bacana com a gente. Porque olha quantas oportunidades profissionais a gente pode perder quando a gente não consegue falar, se expressar em público ou para um público. Como é o caso agora das redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, essa forma que a gente tem agora de contato mais forte com as pessoas, que é, sem dúvida, que a tecnologia traz pra gente. Então, quanto a gente pode perder com isso, na verdade? Quanto de falta de reconhecimento você pode ter? Não sei se é seu caso, mas é o caso de muitas pessoas que já conversaram comigo. Você, às vezes, perde a oportunidade porque você não quer falar em uma reunião, você não quer dar uma opinião. E vem lá um colega seu que você sabe que, às vezes, sabe muito menos que você, que não estuda tanto quanto você, que não se dedica quanto você, mas que é o cara... Jogo de cintura, cara de pau, que não tá nem aí, que vai lá, mete as caras e fala o que vem na cabeça e conquista todo mundo. E como fica você? Você diz, poxa, eu sei. Não é invejar, não é querer estar no lugar do outro, mas é querer também ter o seu espaço. Poxa, eu sei aquele assunto, eu sei aquele conteúdo. Por que eu não levantei e não falei? Fulano foi promovido porque ele teve lá coragem de se apresentar e foi no palco e falou de um projeto e tal. E
Eu não falei. E quantas vezes você realiza todo o projeto, faz todo aquele trabalho que a gente costuma fazer na escola, né? Você faz o trabalho, eu apresento, mais descoladinho eu apresento, e o outro que faz o trabalho todo. Então você vai lá, faz o trabalho todo, sabe tudo sobre aquele trabalho, e um colega seu vai lá e apresenta, e naturalmente os méritos vão para ele. Porque somos assim mesmo, a gente tende a acreditar que quem fala bem, que quem se expressa bem é a autoridade no assunto. E quem não fala bem, que não se expressa bem, não sabe sobre o assunto. E isso nem sempre é verdade. Às vezes a pessoa conhece muito do assunto, mas simplesmente ela não tem coragem de falar, de se expressar, de se expor para os outros. E é isso que eu te convido a entender. Quanto você perde de oportunidade profissional, de ser reconhecido na sua profissão por não conseguir falar em público. Isso não tem nada a ver com vaidade, gente. Não é se amostrar, como a gente diz na Bahia, né? Tá se amostrando. Não é isso, mas é mostrar mesmo o seu conteúdo. Qual o mal que é nisso? Qual o mal que é nisso? Porque quando você mostra, quando você demonstra que você sabe, você está se colocando numa posição também de contribuir. Afinal de contas, na humanidade é isso, tudo aquilo que nós sabemos, que nós desenvolvemos, no fundo é para um bem coletivo, é para um bem maior, é para que as coisas aconteçam de uma maneira mais plena. Então pense sobre isso. O que você está perdendo em não conseguir se comunicar melhor? E não é só no aspecto profissional não, viu? No aspecto pessoal também. Quando a gente tem uma comunicação plena, eu digo que é uma coisa libertadora. Por quê? Porque é importante para terminar relacionamento, para começar amizade, para fazer uma parceria bacana, para qualquer coisa. A gente olhar nos olhos da pessoa, a gente conseguir conversar, a gente conseguir terminar um relacionamento de uma maneira bacana, expondo seus sentimentos, se colocando perante o nosso interlocutor, o interlocutor perante o outro, perante o nosso ex-amor. O quanto isso é importante. Então a comunicação plena, ela é libertadora, ela faz com que a gente possa ser mais o que nós somos de verdade, a nossa essência. É por isso que eu nunca digo a ninguém, não, você vai falar com a mão assim, você vai andar no palco assado, você vai fazer, dar 3 passinhos para frente, 3 para trás, olhar no PowerPoint. Não, não. Quem é você? Qual é a sua essência? Qual a sua maneira de se comunicar? Isso que você precisa descobrir em você. Ah, mas eu falo muito baixo, eu não vou conseguir falar. Por que não? Se o seu conteúdo for muito interessante, será que as pessoas não vão querer parar para te ouvir? Ah, meu conteúdo é sim muito interessante e eu falo muito baixo e não, eu não sou bonita. Não quero falar porque eu não sou bonita. Quem disse que você não é bonita? Quem foi a autoridade no assunto para dizer isso? Eu tenho um exemplo muito legal que é de uma aluna minha que tinha uma voz muito fina mesmo. Ela falava com a vozinha fininha assim, uma voz meio muito infantil e realmente a tendência é a gente não acreditar naquela vozinha. Com o tempo de curso, eu fui mostrando para ela essa aceitação, a gente mostrar que a gente consegue se expressar bem com aquela voz, com aquele jeito, quem somos nós, eu falo assim, eu falo assado e aquilo vai chegar na pessoa. Ela começou a gravar vídeos, ela começou a fazer de um jeito, primeiro com a vozinha dela, e ela foi se conquistando, ela foi percebendo, ela foi ganhando autoestima e a voz naturalmente baixou. Ela ficou um pouco mais grave, que é a voz que tende a passar mais credibilidade, a voz quando a gente faz a ressonância aqui no peito, né? A gente faz uma ressonância mais grave aqui no peito, a gente consegue passar mais autoridade. Então, naturalmente, isso veio para ela. Então, é você se aceitar, você gostar do seu jeito e não ter problema de falar com as pessoas. Mas isso é um assunto lá pra frente, porque eu quero falar mesmo aqui hoje é desse medo de falar em público que não é justo com você, não é justo para as outras pessoas que estão com você. A gente perde oportunidades, a gente perde de ajudar as pessoas, a gente perde de um monte de coisa. Qual o melhor momento para falar em público? O melhor momento para falar em público é sempre que você tiver oportunidade, a prática é muito importante. É na igreja, é na reunião de condomínio, é na família, no amigo secreto do Natal. Enfim, tudo isso pode fazer com que você tenha uma oportunidade de praticar, de treinar, de se expressar para as pessoas. E com isso vocês se conhecendo também. Então pratique, não tenha medo, pratique mesmo. Não tenha vergonha, levante, vá se testando. Porque é fácil dizer, não tenho vergonha. Como assim não tenho vergonha? Você deve ter perguntado aí. Como assim, Ellen, não tenho vergonha? Eu tenho vergonha. Calma, a gente vai chegar lá. O que eu estou propondo aqui é que a gente tente analisar o que a gente perde quando a gente não consegue falar em público. Por que a gente não consegue falar em público? Por que outras pessoas que sabem, às vezes, muito menos que a gente, vão lá e fazem aquilo tudo? E eu te digo, a gente tem como melhorar a nossa performance. Não é dom.
Tem uma frase de Fernanda Montenegro que eu gosto muito, que ela fala o seguinte: 99% do que ela faz veio de vocação. Vieram de vocação. E só apenas 1% veio de talento. Essa distinção entre talento e vocação. Talento é aquele dom que a gente acha que vê ao mundo, né? Ah, ela veio com dom de falar, ela veio com dom de tocar piano, ela tem um bom ouvido. Realmente, alguma coisa lá no cérebro deve estar mais programada, deve estar com mais habilidade para uma coisa ou para outra. Mas sem a vocação, nada acontece. É o que ela disse. Eu tenho 1% de talento, mas eu tive 99% de vocação. Vocação é o esforço que a gente faz para conquistar. É o fazer, é o refazer, é o repetir, é treinar, é persistir. Então, todo mundo pode aprender. Todo mundo pode se esforçar e aprender alguma coisa. Não é dom. Ah, ela tem o dom de falar em público, eu não sei falar em público, então pronto, acabou, não vou prosperar no meu trabalho, não vou melhorar, não vou galgar outros cargos na minha empresa, não vou ser gerente, porque eu não sei falar em público. E aí? O quanto a gente perde com isso, na verdade? Teve uma coisa muito bacana também no meu trabalho, assim que eu entrei, que eu estava falando de padrões aqui para vocês, que isso às vezes é que eu acho que fazem com que a gente tenha medo de falar em público. Porque se a gente não for igual a fulano, igual a cicrano, o jeito que aquele fala, ele fala tão bem, então eu não vou conseguir falar daquele jeito, então eu prefiro não falar. Mas não é verdade. Quando a gente descobre o nosso padrão, a nossa essência, quem somos de verdade, que isso que eu falo sempre, vou falar sempre em todos os meus vídeos, é que a gente consegue ter a nossa comunicação plena. Quando eu comecei a trabalhar, eu tive a sorte de ter como minha primeira chefe Doris Pinheiro, uma grande jornalista, hoje uma grande amiga também, que eu tenho um amor enorme por ela. Isso nunca saiu da minha cabeça. Eu lembro o momento em que ela me disse isso. Eu saí para fazer minha primeira matéria na rua, primeira reportagem, estagiária, terceiro semestre de jornalismo, pego o microfonão na mão, cinegrafista, aquela câmera enorme, vamos para a rua fazer matéria. E aí eu pensei, agora é minha hora, né? Vou fazer a minha primeira matéria. Aí já saí toda numa pose assim de jornalista e tal. E ela virou para mim e chamou: Ellenzinha, vem cá. Deixa eu te falar uma coisa. Agora que você vai gravar sua primeira matéria, esqueça tudo que você pensa sobre o que é ser um jornalista de televisão. E traga a história que você vai ver lá. Eu quero a história que Ellenzinha vai me contar. Que você vai me contar. A história que você vai ver lá na matéria. E você me traz essa história. Fiquei pensando, nossa. E aí já tirei, né, a Délis Ortiz, a Fátima Bernardes da minha cabeça, com o microfone, alô, atenção. E fui contar a minha história. Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui no centro, não me lembro onde foi a matéria, só ficou isso na minha cabeça. Esqueça tudo que você aprendeu sobre ser jornalista, sobre o que é ser um jornalista de televisão e conte a sua história. Por que eu tô falando disso? Tô falando, gente, no fundo, da mesma coisa. Porque eu tô falando de não ter padrões. O que eu acho que faz com que muitos de nós muitas das pessoas, de uma maneira geral, tenham medo de falar em público, é que a gente fica tentando alçar, tentando alcançar, tentando chegar num padrão que a gente acha que é o bacana. E como a gente acha que não vai chegar ali, não funciona. Eu vou dar um exemplo aqui. Stephen Hawking, gente. Stephen Hawking, cientista, Universo na Casca de Nós, best-seller, bem conhecido. Stephen Hawking tem a oratória. Como é que é a oratória de Stephen Hawking, gente? É a pior oratória do mundo. O cara não tá conseguindo falar mais. Ele está falando através de um computador que traduz aqueles grunhidos que ele dá e passa pelo computador e que entende a voz e o computador fala. Mas é o cara que mais precisa ser ouvido, um dos que mais precisa ser ouvido no mundo. Então, o que eu convido é, o que você tem de bom? Quais são as suas habilidades? Você é um pouco engraçado? Você pode usar isso? É o seu conteúdo que é muito bom, é a sua autoridade no assunto, é o reconhecimento que você já tem de alguns colegas, dos seus pares, é o seu jeito manso, é o seu jeito calmo. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela fala muito desengonçada, assim, ó. Eu não vou falar pra ela, olha, coloca um cabo de vassoura aqui, puxa uma linha na cabeça e fala... É o jeito dela, é a naturalidade dela, a espontaneidade. Desde que ela se abra, desde que ela se mostre disponível para as pessoas, tá tudo bem ela ter aquele jeito. Olha a Marília Gabriela entrevistando as pessoas. Sei lá, ia falar Regina Duarte agora, mas qualquer pessoa que seja, né? Malu Mader, conta pra mim. Então tem toda uma maleabilidade ali naquele corpo que ela provoca, que ela deixa. Por exemplo, a Ilane Nubat.
apresenta no jornal muito chiado. Os cariocas hoje vão falar com a gente direto do posto 5 de Copacabana. Ela puxa aquilo. Será que ela não conseguiria tirar? Conseguiria. Mas e aí? Será que ela quer tirar? Não é um charme dela? Às vezes o que a gente pensa que pode ser um defeito da gente em cena, no público, falando, pode ser o seu charme, é o seu diferencial. Porque vamos lembrar disso, nós somos únicos, nós somos seres inimitáveis. Quer dizer, dá até para imitar, né? Tem grandes atores aí, grandes humoristas que fazem excelentes imitações, mas nunca serão nós mesmos. Nós somos únicos, isso tem que ser muito bem pensado, porque a gente tem um valor muito grande só por isso. E aí cabe a nós procurar o que a gente tem de bom, o que a gente tem de potencial para colocar para fora. Que você tem que eu não tenho. O que é que você tem? E ajudar nessa transformação, pegar isso e trazer, lapidar essa pedra, é muito gostoso mesmo. Estou com alguns pontos aqui para tentar me lembrar. E a organização disso vem a partir do teatro. Vendo aqui um ponto perguntando como é que você organiza isso, como é que você organiza essa metodologia a partir do teatro. Porque as técnicas de teatro, os jogos teatrais, a forma como a gente trabalha, faz com que a gente se conheça, faz com que a gente domine o nosso corpo, domine a nossa voz e com isso a gente entenda exatamente quem a gente é. A postura que a gente está passando para o outro, o timbre de voz que a gente está usando, de que forma aquela mensagem chega até a outra pessoa, se eu estou sendo claro ou não nas minhas ideias, se as pausas que eu estou fazendo são de forma adequada. Então isso tudo a gente aprende a ter o domínio da forma como a gente está usando os nossos recursos corporais, os nossos recursos verbais, para entender a nossa comunicação verbal e a nossa comunicação não verbal também. Vamos ver mais o que eu posso falar aqui para vocês. Gente, vocês que estão comigo aí, mais alguma ideia do que a gente pode tratar aqui nesse tema? Sim, eu tenho um aluno que fez isso, que foi um aluno meu advogado, que ele não conseguia fazer audiência, ele não conseguia, enfim, exercer sua profissão com plenitude. Ele fazia petições maravilhosas, inclusive peticionava para outros advogados, mas na hora de estar perante o juiz, perante o seu cliente, perante o advogado da outra parte, enfim, ele não conseguia, ele travava. E com o tempo de curso ele conseguiu perceber, aumentar a sua autoestima. Porque é isso que eu acho que falta na gente. Quando a gente gosta da gente, quando a gente se conhece, a gente passa a gostar daquilo que a gente é, ter mais certeza daquilo que a gente é, e fica muito mais fácil a gente ter autoestima, porque o conteúdo todos nós temos. Todos nós sabemos exatamente aquilo que queremos falar, aquilo que estudamos, e o conteúdo pode ser até o conteúdo da sua infância. Nós, como jornalistas, às vezes vamos contar casos de pessoas que não são nem formadas, mas que têm histórias incríveis para contar. Então, todos nós temos conteúdo. O que falta pra gente, muitas vezes, é a gente conseguir se expressar, a gente conseguir falar, a gente conseguir ter empatia, a gente conseguir se posicionar, se colocar no lugar do outro e ver o que o outro queria ouvir da gente, ver o que o outro queria saber daquelas informações. Então, é muito importante a gente pensar nisso, sobre esse medo, como o medo pode restringir a gente, como o medo pode restringir a nossa realização profissional, mas principalmente a nossa realização pessoal. Porque o profissional é bacana, é ok. Mas e aí, como você vive com você, com a sua essência, com a sua verdade, com as suas relações, com a sua forma? Não é justo que, às vezes, por exemplo, você seja uma pessoa aparente ser uma pessoa fria, aparente ser uma pessoa que não se expressa, uma pessoa fria, uma pessoa em quem a gente não consegue chegar, e no fundo você não seja isso. Como eu já tive também pessoas que já me disseram, poxa, todo mundo pensa que eu sou metido, todo mundo pensa que eu sou snob, eu não sou, mas é o que está passando. Não adianta a gente sentir, a gente tem que demonstrar que sente. Não adianta a gente achar que a gente é uma coisa se a gente não parece ser essa coisa para a pessoa. Então vamos trabalhar nossa comunicação, não só para o nosso crescimento, nossos ganhos profissionais, reconhecimento profissional, autoridade, as pessoas entenderem que a gente tem autoridade no assunto, isso gera depois ganhos financeiros, mas também para a nossa vida, para o dia a dia, para o que vale mesmo, que é o nosso ser. É isso aí, eu sou Ellen Villanova. E hoje conversei com vocês sobre o medo de falar em público aqui no nosso canal Falando com Ellen.